Meu nome está aí, meu nome é Max, eu sou pastor da igreja e é uma oportunidade hoje que Deus me dá de falar com você, trazer com você algumas coisas que o Senhor tem colocado em nossos corações. Durante esses dias de quarentena, cada família tem feito algo diferente e lá em casa a gente aproveitou um tempo que tivemos juntos para, claro, edificar a nossa família, gastarmos tempo juntos, orarmos, edificarmos nossas filhas, mas também para fazer algumas limpezas, né? Nós tiramos um tempo, eu acho que muita gente fez isso, o pastor Milson compartilhava comigo um vídeo, algo que ele fez, ele está me assistindo, e exatamente isso, ele entrou na sua garagem, assim como eu fiz, com a minha esposa, nós temos um quartinho também da bagunça, e começamos a tirar muita coisa fora, jogar muita coisa fora, porque afinal de contas é aquele lugar que você vai deixando até você ter tempo, e tempo a gente foi tendo esses dias. Então a gente começou a fazer isso, e nós encontramos uma caixinha com vários vídeos, fitas, cassetes, de vídeos, não cassete, fitas de filmadora, de 3 modelos de filmadores diferentes, né? Naquela época se mudava muito, para quem conhece um pouquinho, VHS-C, que é uma fita pequena, depois a 8mm HI, e depois a Mini DV. Nós encontramos várias e, para minha surpresa, eu encontrei a câmera fotográfica da Mini DV. E aí o que a gente fez? Eu pedi o adaptador da VHS-C para usar no videocassete, encontrei um videocassete velho, eu sei que muitos jovens estão me assistindo, não sabem nem o que é isso, o pastor está falando em línguas, mas na época, né, pré-histórica, há 10, 15 anos atrás, as coisas eram bem diferentes do que temos hoje. Então a tecnologia, algumas dessas fitas são de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a gente estava assistindo e rindo, lembrando do passado, eu e minha família, ver como que a gente envelhece muito rápido, e é bom ter memórias do passado. E a razão que eu falo isso é que me veio várias memórias, eu não tive a oportunidade na época, meu pai faleceu, eu era bem jovem, bem criança, aliás, tinha 12 anos de idade para 13 anos, mas eu vi minha mãe, eu vi meu sogro, minha sogra, eu não tenho um vídeo do meu pai, como eu disse para vocês, mas memórias me veio à mente da época que eu era criança, da época que eu convivia com meu pai. E eu me lembrei, então, de um momento muito especial, porque tem a ver com a mensagem de hoje, que meu pai me ensinou a nadar, meu pai foi me conduzir pela primeira vez às águas. E eu me lembro, eu morava na Bahia, e o primeiro contato que eu tive com o mar foi em Salvador, da Bahia. Eu morava em Feira de Santana, na Bahia, e meu pai nos levou até as praias de Salvador, na Bahia. E foi algo muito interessante, nunca tinha visto aquela imensidão de água, e água salgada e tudo diferente. E eu me lembro ele me conduzir, né, claro, como uma criança que era ainda, eu fui para a Bahia, eu devia ter uns 9 anos de idade, 8, 9 anos, e meu pai me pegando pela mão e me levando, caminhando pelas águas. Eu olhava aquela imensidão de água e, claro, medo, nunca tinha entrado, nunca tinha tido aquela experiência de água se movendo, mas o caminhar foi natural, mas também progressivo. Eu lembro que primeiro molhamos os pés, depois a água foi chegando no joelho, depois a água foi subindo até a cintura, depois a água foi chegando até o pescoço, e eu como uma criança, então mais ou menos cintura do meu pai, mas no meu pescoço. E logo a gente chegou num lugar onde eu já não alcançava mais os meus pés no chão, e meu pai me pegou, e ali eu fiquei seguro, porque estava nas mãos dele, e ele me ensinando então a ter aquela experiência, aquele contato com essas águas que para mim eram águas mais profundas. Nós estamos numa série na nossa igreja, e nós temos intitulado essa série O Milagre em Sua Casa. E essa história que eu contei para você tem tudo a ver com o que Deus colocou no meu coração para falar com você hoje. Milagre na sua casa. O tema da minha mensagem hoje é Vá para as águas mais profundas. Foi extraída de um texto que nós vamos ler daqui a pouco, que está em Lucas, capítulo de número 5. Durante essa série, Deus colocou no nosso coração para falar com você que está na sua casa a respeito de como é importante você trazer um milagre para você. Se você se lembra, na primeira semana foi a semana de Domingo de Ramos, o início da Semana Santa, onde eu preguei aquela mensagem sobre o dono do jumentinho. E encorajei você a ser assim como aquele homem, disposto a entregar tudo para levar um milagre. E o maior de todos os milagres é Jesus. E foi uma mensagem tremenda, que nós dispusemos ao Senhor tudo o que Ele quiser de nossas vidas, a fim que Ele use e o nome dEle seja glorificado, e que Ele possa entrar em cidades, em países, em casas, através daquilo que estamos cedendo a Ele. Semana passada foi domingo de Páscoa, e nós pregamos uma mensagem muito importante, dizendo que Jesus é a porta. E dentro dessa série, desse contexto, que essa porta da salvação está aberta para os nossos lares,
que Jesus quer salvar todos que estão em nossa casa. O maior de todos os milagres é a salvação e nós temos essa porta ainda disponível e aberta. E hoje, como eu disse, eu quero falar de águas profundas. O contexto da história que eu vou falar com vocês se encontra em Lucas. Só para você recapitular, é uma história bem conhecida, onde Jesus está à beira do mar da Galileia. Na verdade, é um grande lago, é chamado de Mar da Galileia, mas é um grande lago. E naquele lago, Jesus, então, caminhava às margens e as multidões sempre o seguiam, sempre querendo os seus ensinamentos. Eu acabei também de assistir uma série durante essa quarentena, que só encontra no aplicativo chamado The Chosen, a respeito de Jesus e os seus discípulos, e principalmente o foco nos discípulos. E eu pude ver exatamente essa cena aqui de Lucas capítulo 5. Jesus, então, sendo seguido por uma multidão, e claro, naquela época não tinha os recursos que temos hoje de amplificar a nossa voz através de microfones, alto-falantes e tudo mais. Jesus, então, chega na beira do mar, desse mar da Galileia, e quer falar com a multidão, e ele percebe um barco parado de pescadores que haviam tentado pescar a noite inteira e não conseguiram pescar. Então Jesus sobe no barco e pede que os pescadores afastem o barco um pouquinho e fique próximo à margem, mas não tão próximo. E isso era um recurso que Jesus estava utilizando, muito inteligente, muito esperto, da brisa projetar a sua voz sobre a multidão que ficou nas margens. E eu não sei se você consegue imaginar isso e visualizar o que eu estou tentando explicar. E Jesus usa esse barco, e nós sabemos que esse barco é de Simão Pedro e do seu irmão André. E depois de usar, Jesus então paga o serviço, ou abençoa, mas também toca a vida daqueles homens de uma forma sobrenatural, trazendo um milagre sobre eles, que é o milagre que nós vamos ver hoje. Diz o texto que eles tentaram pescar a noite toda e nada conseguiram. E aí Jesus falou assim, mas eu quero que vocês tentem mais uma vez. E Jesus, ele é interessante, que ele sempre está falando com nós que estamos desanimados. Ele está sempre nos encorajando a acreditar no impossível, porque ele é um Deus de milagres. Naquela ocasião eles estavam desencorajados, então como? E principalmente quando o dia já saiu, era melhor se pescar à noite, era melhor se pescar à noite, e quem pesca sabe disso, os peixes geralmente ao amanhecer estão melhor, mas quando o sol já começa a ficar forte não tem peixe. E Jesus não só manda e permite, né, que eles vá pescar, mas manda que eles vão, e aí está o texto projetado para vocês, Lucas 5:4, vá para onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas são mais profundas. E quem pesca sabe disso, pescar em águas profundas é mais difícil. Por quê? Eu já fui pescar em alto mar aqui na Califórnia, e na área da Bahia, e claro, com os recursos que temos hoje é mais fácil, porque tem radar, se sabe onde está o peixe, se está o cardume, mas naquela ocasião que a gente foi pescar, mesmo com todos os recursos, eu vi quanto era difícil, porque aqui se mede por pés a profundidade das águas e onde estão os peixes. E eu me lembro que o capitão do barco que fomos pescar dizia, existe um cardume, e nós estávamos pescando rockfish, que é um tipo de peixe de rocha, e também, em alguns momentos, salmão. E esses peixes ficam em profundidades muito, muito, muito grandes. E o homem que estava liderando, o capitão, olhava no radar e dizia, olha, os peixes estão aqui debaixo do barco. Tudo que você tem que fazer é uma chumbada bem grande na vara de pescar. Tudo que você tem que fazer é soltar a chumbada. E ele disse assim, olha, eu vou dizer quantos pés. E um pé é mais ou menos isso, de tamanho 16 inches, não sei quanto isso dá em centímetros, mas um tamanho mais ou menos assim. A gente fala um pé porque é mais ou menos um pé de um adulto. E ele dizia, olha, está a 120 pés, está a 200 pés. E o correto é você ficar contando na linha, assim, soltando a linha devagar para você chegar mais ou menos ao dia. Tinha gente que não tinha paciência, tudo que fazia era soltar assim o molinete, deixar correr. Ele falou, quando eu cansar aqui, tá bom, porque dava trabalho. Pescar no fundo dá trabalho. Estar em águas profundas dá trabalho. O raso é mais fácil, a vida no raso é mais fácil. Tudo no raso é mais fácil, é mais seguro. Eu citei para vocês a história minha quando eu aprendi a nadar. No raso era melhor. No raso era mais seguro, era mais confiado, eu ainda enxergava os meus pés. Quando eu estava com água nos joelhos era bom, porque eu ainda conseguia ter um certo equilíbrio, um certo domínio. Quando a água chegou mais ou menos no meu ombro, foi ficando mais complicado, mas quando eu não conseguia mais era difícil. Tudo no profundo é difícil. Uma vida no profundo é difícil. Uma vida no superficial é fácil. Nós estamos num mundo hoje, principalmente, eu quero falar com jovens, onde há muita superficialidade, onde as pessoas sabem
tudo, sabe nada de quase tudo. Elas sabem quase nada de quase tudo, irmãos. É impressionante. Você conversa com um jovem de 8 e faz perguntas de conhecimento geral, eles têm pouquíssimo conhecimento. Por quê? A facilidade da internet prejudicou essa sociedade, prejudicou esses jovens de buscar ser mais profundos, de se aprofundar no conhecimento de várias coisas. E temos o que temos nesse mundo de hoje. Uma sociedade rasa, de pessoas rasas, que não se aprofundam. O assunto de hoje que eu tenho para você, você que está na sua casa, buscando um milagre na sua casa, é que você vá para as águas mais profundas. É que você não tenha medo. Seu pai está te conduzindo, seu pai está te levando a lugares mais profundos. Eu não sei se essa foi a intenção de Deus de nos manter durante esses 40 dias, porque literalmente vai dar 40 dias, em alguns lugares até mais, em nossas casas, para que pudéssemos ser conduzidos por Ele para águas mais profundas. Eu tenho um texto que eu quero projetar para você e dele eu quero extrair essa ideia de águas e de águas cada vez mais profundas. Esse texto está em Ezequiel, capítulo de 47, vai ser projetado para você nos versículos. E nessa história de Ezequiel, ele tem a visão do templo de Deus, da presença de Deus, de onde Deus habitava. E ali um homem aparece e conduz Ezequiel ao templo, mas não só ao templo, aos estágios ou os níveis que ele poderia escolher estar até chegar onde Deus queria que ele estivesse. Nós vamos observar que, assim como foi na minha experiência, de como muitas pessoas que aprenderam a nadar e tiveram seu primeiro contato com as águas, que existem níveis, existem estágios, existem etapas que nós vamos atravessando. Raramente você vai começar já no mais profundo. Raramente você vai se ver, a não ser que você seja jogado assim numa experiência, e geralmente essas experiências, e abro aqui um parênteses, porque há pessoas que aprenderam a nadar sim, eu me lembro de pessoas que pegavam crianças e jogavam elas no fundo, para ver se, o que a criança ia fazer. E geralmente eram traumáticas essas experiências, as crianças tomavam pavor e medo da água, porque era o desconhecido e elas eram jogadas, atiradas ali. Mas o pai, o bom pai não faz isso. Ele sabe e ele reconhece que nós precisamos de atravessar cada um dos estágios, cada um dos níveis, até que nós cheguemos aonde Ele quer, até nós possamos estar onde Ele tem apontado para nós durante todo esse tempo. E essa história de Ezequiel é isso. É ele sendo conduzido através dessa visão pelos estágios da água. E diz o texto: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000. E era um rio, preste atenção nisso, que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas. Olha, a mesma coisa que Jesus disse para os discípulos lá na pesca: vá para as águas profundas. Nesse rio de Ezequiel ele está dizendo: eu cheguei a um ponto do rio que as águas eram profundas e não podiam mais se andar nelas. E aí continua: águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar andando. Essa é uma passagem realmente fascinante, que nos mostra como, de forma profética, Deus quer nos levar a essas águas profundas. Eu escolhi essa história porque há muito simbolismo aqui. Há muito do que nós podemos extrair em paralelo com a história, que eu vou voltar no final de Jesus, capítulo 5 de Lucas, mandando os discípulos, mandando a nós, seus discípulos, a ir a águas mais profundas. Águas na Bíblia tem um símbolo muito interessante. Nesse texto aqui, principalmente, há duas coisas importantes: há o rio e a água. O rio, nesse contexto, se você continuar a ler, tem muito a ver com Deus. Tem muito a ver com a presença de Deus, com aquilo que Deus é. O rio na Bíblia representa muitas vezes o próprio Deus. Em João capítulo 7, eu não tenho projetado, versos 37 e 38, Jesus diz assim: quem estiver com sede, venha a mim. Quem crê em mim, como disse as Escrituras, olha o que diz: rios de águas vivas fluirão dentro deles. Jesus disse: olha, você está com sede, vem a mim. E se você vier a mim, rios vão fluir dentro de você. O que são esses rios? A presença de Deus. O próprio Deus vai fluir dentro de você. Essas águas vão te regenerar. E ele diz no verso 39, com isso ele quis dizer a respeito do Espírito Santo, a quem
nele cresce, naquele dia, mais tarde receberiam. Então ele estava dizendo a respeito, rios fala de Deus, da sua presença, e no livro de Ezequiel, capítulo 47, fala da presença de Deus. E água fala de vida. Não existe vida sem água. É por isso que a NASA, todos os pesquisadores, quando buscam vida em outro país ou planeta, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Buscar água. A riqueza de uma nação, por exemplo, de um país, está diretamente ligada à água. Porque sem água não há vida. É por isso que o nosso corpo, boa parte, acho que 75% do nosso corpo é água. Sem água não há vida. E isso é importante, porque no contexto que nós estamos falando, Deus quer nos levar assim a esse rio, a essas águas profundas, mas essas águas não só simbolizam Deus, mas simbolizam vida e vida com abundância, queridos. Deus quer nos levar a cada vez mais a ter uma vida e vida com abundância. Eu quero acompanhar aqui com vocês os 4 níveis que Ezequiel experimenta aqui, e eu creio que todos nós precisamos de passar. Eu quero convidar você que nunca entrou em contato com uma igreja antes como essa, que está assistindo, que existem níveis que Deus quer que você passe. O primeiro deles eu vou te apresentar, apresentei a semana passada e vou te apresentar hoje mais uma vez. É o nível dos artelhos ou tornozelos, águas nos pés. Águas nos pés. Diz o texto, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Em algumas traduções diz tornozelos. É, como eu disse para vocês, a água no nível dos pés. Lembra-se bem que água nos pés e os pés significa o lugar talvez mais sensível do corpo. Talvez você pode não se dar conta, mas mulheres são muito mais sensíveis nos pés. Quando está frio os pés dela, logo ficam frios, elas precisam de esquentar. Quando está quente, elas precisam tirar. Os homens também, mas pés fala de sensibilidade. Os seus pés, e é por isso que existe essa medicina chinesa, que conecta vários órgãos do corpo, várias partes do corpo com os pés, porque na sola dos pés está inúmeros, digamos assim, eu não sou especialista nessa hora, perdoe-me se cometer alguma gafe, falar alguma coisa, mas inúmeros sensores, né, do sistema nervoso que te conecta com alguma parte do corpo. É por isso que quando você está com muito calor, o pé está quente, quase não acontece aqui onde a gente mora, mas quando eu vou ao Brasil, e na cidade que eu nasci no Brasil, numa determinada época do ano é muito quente, e você sai pela cidade com os sapatos, os seus pés pegam fogo, e tudo que você quer é tirar o sapato e refrescar o seu pé, colocando o pé, e algumas pessoas vão fazer uma viagem no passado naquele piso de cerâmica, naquela varanda da sua avó, e você ali depois chupar uma cana, lembra disso? Descascar uma laranja, que coisa gostosa, né? Tem gente que está me acompanhando e fala, viajei no tempo, pastor. É muito bom, porque assim que os pés tocavam aquela cerâmica fria, logo o seu corpo se sentia refrescado. É por isso que quando também a gente está com muito calor, a gente tira o sapato e tem um rio, tem um riacho, tem uma piscina, você coloca os pés e logo você sente o frescor. Pé, então, fala desse primeiro nível que é o primeiro contato. Não é por acaso, preste atenção, que em Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés naquela sarça ardente de fogo e ele se aproxima, Deus diz para ele o quê? Tire as sandálias dos seus pés. Tire. Eu sei que é o simbolismo ali também de coisas impuras não devem entrar, porque o lugar que você está entrando é santo, mas também tem, olha, você vai me experimentar no primeiro nível, que é o nível dos seus pés. É onde vai ter o nosso primeiro contato, essa sensibilidade. E há vários textos na Bíblia diz que os pés do Senhor estão sobre a terra, e esse lugar de contato é muito importante, e existe aqui um simbolismo muito importante. E por que eu falo isso? Porque esse nível, se nós pudéssemos comparar com a nossa caminhada com Deus, é o nível da salvação. É o primeiro nível, é o primeiro contato que você tem com Deus, é a primeira estágio que você vai começar, é aquelas primeiras ondas que eu comecei a andar lá no mar da Bahia, quando eu pisei e eu fui sentindo medo, mas também gostoso, refrescar daquelas águas. É o nível que eu apresentei a semana passada da salvação, que Jesus é a porta e ela está aberta. O primeiro nível é o nível da salvação. Esse é o nível que um dia nós entramos, que você entrou, que eu entrei. E se você já entregou a sua vida para Jesus, você está já nesse nível. O nível de conhecer a Deus, que é o tema de nós que temos para esse ano na nossa igreja. Conhecer a Deus. Mas não é simplesmente conhecer a Deus. E é por isso que esses níveis que eu vou falar é importante. É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É se aprofundar em Deus. Esse nível da salvação é maravilhoso, porque assim como alguém que estava
caminhando no deserto, seco, sem vida, você um dia encontrou alguém que te pegou pelas mãos e diz, vem cá, eu quero te apresentar algo. Eu quero te apresentar essas águas vivas, como Jesus disse ali no texto que eu li de João. E você colocou seus pés, você se entregou para Jesus, você teve o primeiro contato e sentiu o frescor das águas subindo dentro de você. E você sabe que você pertence a Deus. A sequidão da sua vida se foi. Você agora é uma nova criatura. A paz dentro de você. Isso é maravilhoso, isso é um nível que Ezequiel ali primeiro entra. Quer vir a Deus, a primeira coisa, salvação. A salvação e a porta da salvação está aberta. Eu quero que você que nunca entregou seu coração para Jesus, entre em contato conosco, entre em contato comigo, fale, me faça pergunta a respeito disso, eu quero te ajudar. Você possa entregar o seu coração para Jesus, saber que Ele é o único que pode nos salvar, salvar da morte eterna, do julgamento eterno e de nos levar para o céu. Esse é o nível da salvação. Mas quando nós lemos o texto, nós vimos que não para aí. Existe um novo nível, que é o nível dos joelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Joelhos no corpo humano fala de muita coisa, tem muito símbolo, fala de mobilidade, fala de flexibilidade, fala de sustentação. Existe até uma brincadeira cultural, né, que diz que quando a gente está com medo, os joelhos tremem, porque o joelho simboliza muito do corpo. O joelho fala também, para nós que somos cristãos, de oração, nosso joelho no chão. Então, esse símbolo aqui, eu tenho visto ele como o nível da fé. Uma vez que você agora já entregou a sua vida para Jesus, você entra para um novo nível, que é o nível da fé. A palavra de Deus passa a ser o centro para a sua vida. As leis da palavra de Deus passam a ser realmente a diretriz para você agora conduzir a sua vida. O seu relacionamento com Deus começa a acontecer também no nível da oração. Você crê em Deus, você ora, você sabe que Deus está no controle. E muitas pessoas que são salvas, e é muito importante separar isso, não necessariamente têm tempo ou tiveram oportunidade de chegar nesse nível. Mas eles creram em Deus. Essa ideia que a gente muitas vezes fala assim, a gente aceitou Jesus. É Ele que nos aceitou primeiro. Ele que nos encontrou primeiro. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos achou e nos amou ainda nós em nossos pecados. Talvez nós não temos nem total entendimento de Deus, mas Ele nos toca através do Espírito Santo e nós somos levados a Ele. E somos salvos. E não necessariamente temos tempo de aplicar a palavra, de ter um relacionamento com Deus através de oração. Há pessoas em leitos de hospitais que aceitam Jesus e aquilo é o seu último momento. O homem da cruz é uma prova disso. Ele foi para o céu. Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas ele não teve a oportunidade de se aprofundar mais em Deus, de caminhar com Deus, de desenvolver fé em Deus e naquilo que Deus disse. E eu sei que há pessoas que participam dos nossos cultos que pararam no primeiro estágio. Entregaram a vida para Jesus, mas não estão aprofundando. Quando passa um momento como esse, a fé é abalada. Não confiam em Deus, ficam com medo, ficam desacreditados do que vai acontecer. Você precisa de estar, pelo menos nesse nível, para superar um momento como esse. Para que, assim como o joelho é a sustentação do corpo, você não esteja abalado, você acreditar em Deus, você confiar no Senhor. Posso ter um amém? Diz aí, digita aí, amém. Que todos possamos estar nesse nível. O problema desse nível, eu quero aqui deixar para vocês claramente, querido, o problema desse nível é que esse nível leva a pessoa à religiosidade. A pessoa fica aqui, ela já é salva, ela lê a Bíblia, ela aplica a palavra de Deus na sua vida, ela tem um relacionamento com Deus através da oração, ela confia em Deus, mas ela fica nessa superficialidade. Eu vou falar superficialidade porque eu sei que existe mais. A palavra me mostra que existe mais. Se eu tivesse parado na minha experiência com meu pai ali no mar, eu tinha, sim, me alegrado com aquelas ondas no meu joelho. Mas meu pai, o nosso pai, está querendo nos dizer há mais, há uma experiência mais gostosa. Sim, no início vai trazer um pouco de medo e desconforto. Mas logo você vai ver que você pode sim andar nesse outro nível. E aí nós entramos no terceiro nível, que é o nível das águas nos lombos, cintura ou até os ombros. Essa passagem significa justamente isso, por isso que eu coloquei toda essa linguagem. Pode simbolizar que a água está na cintura, nos lombos, nessa parte, ou até os ombros. Significa que 3/4 do seu corpo está imerso nas águas. 3 partes, ou seja, você não está totalmente no profundo, ainda há um controle das águas porque os seus pés tocam o chão, e é interessante que é muito bonito como a Bíblia coloca esses níveis,
Porque a nossa altura, né, a nossa estatura varia. Há pessoas de 1,50 m, há pessoas de 2 metros, adultos já, não estou falando de crianças. E o nível das águas pode ser bem diferente para uma pessoa de 2 metros e uma pessoa de 1,5 m. Mas ambas estão no mesmo nível, se é que me entende. Se a água está no tornozelo, se a água está no joelho, se a água está nos ombros. Para aquela pessoa, uma pessoa de 2 metros, água nos ombros, agora falando fisicamente, literalmente, comparado com uma pessoa de 1,50 m, é muito para ela. Talvez ela está submersa ali. Porque depende de cada um. E eu quero falar, eu quero abrir esse espaço para a individualidade de cada um. Cada um sabe o que pode e onde estar com Deus, independente se você está medindo isso com o seu irmão. Esse é o momento de você refletir, você na sua casa, você na sua individualidade, saber onde você está com Deus, independente onde o seu cônjuge está, onde os seus filhos estão. É você e Deus, se é que me entende. Essas águas que o Senhor quer te conduzir, elas precisam ser avaliadas na sua estrutura, no seu tamanho, na sua forma de ser. Na sua fé. E agora as suas águas nos ombros, 3/4 do seu corpo. O que significa isso? Significa, queridos, que é um momento que eu começo a flutuar, que eu começo, sabe, a sentir o domínio das águas sobre mim, mas eu ainda toco no chão, ainda tenho controle. Significa que Deus me usa e eu me deixo ser usado, mas ainda tenho parte do controle. Ou seja, nós fomos salvos, temos fé, experimentamos a fé e agora Deus passa a nos usar. E esse nível é tremendo. Esse é o que eu chamo nível da unção. Quero ser repetitivo, mas eu quero que você grave os 3 níveis que já vimos. O nível da salvação, o nível da fé e o nível da unção. Perdoe-me ser sincero com isso. Pouquíssimos cristãos chegam aqui. Eles amam a salvação, eles amam o que Deus fez com eles e por eles através de Jesus na cruz. Eles têm fé em Deus, eles amam esse contato com Deus através da palavra, a sua fé em Deus é inabalável, eles creem no Senhor, mas eles ainda não se permitiram ser usados por Deus. E eu creio que Deus está chamando você na sua casa a estar no mínimo nesse nível, o nível da unção, onde você e Deus trabalham juntos. Sim, você tem parte do controle muitas vezes, você fica ali meio com medo do que... Sabe, nós que ministramos aqui no altar da igreja sabemos muito bem o que significa isso. Nós somos pessoas normais, como qualquer um de vocês. Mas quando a gente se entrega ao Senhor e permite que essas águas subam em nossas vidas, de repente, mesmo que você fique ali com medo de falar algo, medo de expor algo, será que é Deus? E quem sabe disso sabe o que eu estou falando. Mas você fala assim, Deus, o Senhor já me usou e vai me usar novamente, eu vou deixar que essas águas fluam. E você entrega aquela palavra, você fala aquela palavra de conhecimento, aquela palavra de sabedoria, ou você profetiza uma coisa, ou você ora para que a cura venha, e você sente depois que Deus te usou, a pessoa confirma que Deus te usou. Isso é maravilhoso, é bom estar no nível da unção. Esse nível é maravilhoso, esse nível é poderoso. Ou seja, você está nas águas profundas e mesmo assim ainda sente que você é você. Mas sabe de uma coisa? Existe um nível mais profundo ainda. É o último nível que nós temos na passagem. Nível das águas profundas. E mediu mais 1000. Observe que era o mesmo tamanho de medida, e à medida que ia se aprofundando, ia mudando e mudando muito. E agora era um rio que ele não podia atravessar, ou seja, não podia mais caminhar mais. Ele tinha que nadar, porque as águas eram profundas. Nesse nível você já não pode tocar mais o chão. Você está flutuando no rio. É quando você entrega tudo ao Senhor. Porque não tem como você ficar nesse nível tentando ser você, controlando você, manipulando as coisas, ou movendo para onde você quer. É uma entrega total. Eu quero aqui fazer uma colocação muito interessante que Deus me mostrou. Gente, nas águas profundas você pode fazer 2 coisas. Você pode nadar ou você pode flutuar ou boiar. Nadar é algo que você faz e muitos de nós fazemos com facilidade talvez, né, de nadar em águas profundas, mas logo cansa. E o que acontece? Você volta, mas você não quer voltar lá para a piscininha rasa. Você fica no 3/4, você fica no nível da unção. Eu confesso que muitas vezes eu estou aqui, entre o nível do, eu vou entregar tudo.
Mas ao invés de flutuar, ao invés de aprender a boiar, que é algo que fisicamente eu não sei fazer mesmo, e eu acho que isso reflete na minha vida espiritual, eu volto para o nível da unção. E Deus estava falando comigo, eu quero que você venha para um nível mais profundo, de uma entrega total. E nesse nível eu vou ter que aprender algo, eu vou ter que aprender a flutuar, eu vou ter que aprender a boiar, porque senão eu vou cansar, senão eu não vou conseguir estar ali por muito tempo, e eu estou falando com você também. É o nível que Deus está nos chamando, a vocês do louvor, vocês músicos, vocês pregadores, um nível de águas profundas. Que nível é esse, pastor? É o nível da glória ou do sobrenatural. Nível da glória ou do sobrenatural. Você não teme mais o futuro, pois está ali totalmente entregue a essas águas que é o Senhor. Como eu disse para vocês, quando eu cheguei nesse nível com meu pai, eu comecei logo a ter medo, porque eu não alcançava o chão, mas meu pai me pegou, ele representava ali, claro, a pessoa de autoridade, de segurança, de confiança na minha vida. E eu fiquei tranquilo. Essas águas representam o Senhor. Deus está nos chamando a confiar nele, mas confiar sem limitações, a se entregar por completo. Operar nesse nível significa, de fato, dar um passo atrás e deixar o próprio Deus fazer. Nesse momento, já não precisamos mais de liberar a palavra, de suar, de dar, espernear, é Deus nos usando. Eu fiquei imaginando, quando fiz essa mensagem, de Paulo e Pedro, diz que a sua sombra e o seu lenço, ambos tinham essa experiência com Deus. E eu falava com o pastor Paulo, quando Deus colocou isso comigo, a gente senta para conversar sobre a mensagem, e eu disse, Paulo, é o nível que Deus quer nos levar, que você está sendo usado por Deus e nem sabe que está sendo usado por Deus. É um nível que a palavra sai da sua boca e você nem sabe que essa palavra está curando vidas e você nem sabe. E Deus está te usando no sobrenatural. É maravilhoso o nível da unção, que eu estou com alguém aqui no altar da igreja, eu fui visitar uma pessoa, orei por ela e Deus me usou. É lindo isso. Os dons do Espírito fluindo através da unção de Deus que está sobre mim ou sobre você. Mas como é bom saber quando Deus está te usando e você nem sabe que Deus está te usando. Não há nem esforço, porque você está agora totalmente entregue nas águas do Espírito. É esse nível que Deus quer nos levar. Que não fazemos mais força. É o nível do repouso. Quanto a presença de Deus nos conduz. Há várias pessoas que aprenderam a andar nesse nível. De flutuar e de se entregar e deixar que o Espírito Santo leve. Quando já não há mais controle. O pé não toca no chão. Quando o medo se foi. Tudo que temos é a imensidão das águas. Tudo que podemos fazer é deixar que as águas nos conduzam, que o Espírito nos conduza. E o melhor a fazer nesse nível, como eu disse para vocês, é aprender a boiar, a flutuar. E não mais querer nadar. Porque o nadar pode te tentar a querer voltar para o nível anterior, porque você se cansa. Deus está falando comigo, Deus está falando com você que está na sua casa. O milagre está chegando na sua casa. E Deus está te chamando para águas mais profundas. Deus está te extraindo para águas mais profundas, para um nível mais. Independente de onde você está, meu propósito nessa mensagem, como teu pastor, não é condenar ninguém. Não é mostrar para você, olha, você está aí, não. É abrir os seus olhos nesse período que nós estamos vivendo e se você fazer uma avaliação individual, você e Deus, onde você está. E como o teu pastor te apontando, como aquele homem apontou a Ezequiel, existe mais para você ver. Existe mais que Deus quer te levar. Eu queria que você aprendesse nesses dias a aprender a dar passos em direção a um próximo nível. Conclusão dessa mensagem, quero voltar para o texto que eu li no início. Eu quero profetizar na sua vida que o melhor da sua vida está nas águas profundas. Está em águas profundas. Jesus disse, vá para as águas profundas, Lucas 5:4. E os discípulos foram cansados, desacreditados da noite inteira que tinham tentado, mas acreditados naquela palavra que estava chegando ao ouvido deles. Eu quero que você acredite nessa palavra que está chegando ao seu ouvido. Eu quero que você acredite no que o Espírito Santo colocou na minha vida para falar com você. Você está cansado, desencorajado, você está esperando um milagre, Deus está mandando dizer, o melhor da tua vida está em águas profundas. Está nesse nível que você não controla. Está nesse nível onde o Espírito Santo te conduz. Está nesse nível onde Deus é, sim, todo soberano e Senhor na sua vida. E no contexto que nós lemos em Lucas 5, verso 6, diz que quando eles chegaram lá, jogaram as suas redes, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. O que eles buscavam naquela ocasião? Peixes. O que eles precisavam? Peixes.
O milagre que eles queriam eram peixes. E o que eles queriam naquele momento era sustento para a vida deles. Eles estavam talvez endividados, necessitados, e Jesus falou assim: o que você precisa, eu posso te dar, se você se dispor a vir para o mais profundo. Mas águas profundas são difíceis, águas profundas não necessariamente são fáceis, sim, mas é onde eu quero te conduzir, é onde eu quero te levar. E o que você está buscando, o milagre que você busca na sua casa, está nesse último nível, onde o Senhor te conduz, onde você entrega tudo, onde você descansa em Deus, você aprende a boiar. Na ocasião eles queriam peixe. E o que essa história quer dizer para nós? É nas águas profundas que a multiplicação acontece. É nas águas profundas que a abundância do que você precisa vai chegar na sua vida. É lá onde você possivelmente tem medo, nunca experimentou, nunca foi conduzido até ela. É lá, nessas águas profundas, onde essa multiplicação vai acontecer na sua vida. Abundância de peixes, provisão, de vida. Eu queria que você imaginasse, você líder de grupo de conexão, diácono, professor de crianças, ministro de louvor, pastor. Como a sua vida vai ficar se você estiver constantemente nesse nível? Como as pessoas vão se sentir da sua vida constantemente andando nas águas profundas? Lembra que foi em águas profundas que Jesus andou e convidou Pedro a andar. Naturalmente é impossível, mas eu acredito que está em toda a Bíblia esse convite. Eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus de milagres e eu estou chamando você para vir para as águas profundas. A abundância de Deus nas nossas circunstâncias, no milagre que tantos queremos. Pergunta para nós nós vamos ouvir Jesus hoje? Nessa quarentena, nesses dias que estamos em nossas casas, ouvindo só essa voz, como eu preguei alguns dias atrás, todas as vozes foram tiradas. Deus está dizendo, só há uma saída para tudo isso. É você vir para as águas profundas. Queria que você fechasse os seus olhos, onde você está agora me ouvindo. Curva a sua cabeça e deixa o Espírito Santo ministrar isso em você. Pastor, como é que eu vou para aí? É algo intencional, é algo que você se dispõe. É como eu, com criança ali, junto com meu pai, poderia usar esse termo para você entender, dar birra, ficar chorando, com medo, ou assegurar a mão do meu pai e dizer, sim, pai, vamos. Parávamos em cada nível, ríamos um pouco, quebrávamos o medo e continuávamos. Teu pai está te chamando e é intencional, você tem que querer. Ele não vai te forçar, como meu pai não forçou, porque se forçar vai ser traumático, se forçar vai trazer medo. E Deus não é um Deus do medo, Deus é o Deus do amor. Eu quero que você sinta a mão do Senhor estendida para você, dizendo, venha. Eu quero que você saiba que é um exercício diário, de entrega diária. Há pessoas me ouvindo que durante essa semana você ficou com medo do que está acontecendo. Você sentiu medo porque você ainda não descansou totalmente em Deus. O nível que você está claro. Você se sente controlado e quando você perde o controle, você fica com medo. Mas deixa eu te dizer, é bom perder o controle. Quando perder o controle é num lugar que realmente só Deus pode fazer. Eu estou orando por você, mas eu quero que você sinta essa palavra entrando no teu coração. O Espírito Santo quer te levar para essas águas profundas, onde Ele é Deus, onde Ele é soberano, onde Ele é totalitário. E nós, filhos que entregam, vamos fazer isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me veio uma cena na cabeça e talvez alguns de vocês já presenciaram isso. De pessoas que entraram na água e a água talvez pela cintura e ela perde o equilíbrio e ela vira ponta cabeça e começa a se afogar no raso. Já viu isso?
Eu me lembrei de algumas cenas de eu vi pessoas que perderam o controle porque estavam com medo, não queriam mais profundas, escorregaram e ficavam ali se debatendo e alguém falou, fique em pé, fique em pé. E a pessoa, tanto medo, não conseguia. Quando ela ficava tão sem graça, que a água estava dando na cintura e ela estava se afogando na cintura. Eu já vi isso acontecer com criança, já vi isso acontecer com adultos. E o do medo, ele faz isso. Ele te joga no chão e às vezes não é uma situação tão grave, mas fica grave por causa do medo. A pessoa que nada no fundo, ela não tem medo. Ela já venceu a barreira do medo. Senão ela não estava lá. Ela confia, claro, ali que ela está nadando ou que ela aprendeu a boiar. Ela fala, eu não vou desesperar. Eu tive uma vez uma situação que eu disse para vocês, eu tenho muita dificuldade de boiar, mas eu fui obrigado a aprender um pouco porque eu estava cansando. Eu fui atravessar uma represa longa e eu tive que aprender ali na marra, porque senão talvez eu não estava aqui. E assim a gente tem que fazer. Deixar que as águas nos conduzam. E se você cansar, descansa. Descansa no Senhor. Confia nele. Deixa ele te conduzir a essas águas profundas. Temos que estar disposto a ir por profundo. Como eu disse, é lá que está o nosso milagre. É lá que a abundância vai vir. Quero te deixar então com essa palavra. Que esse milagre possa entrar na sua casa e você possa descobrir que no mais profundo, no desconhecido, está o melhor de Deus para você. Queria que você entrasse em contato conosco, você que está nos assistindo pela primeira vez, ou já conhece a nossa igreja, eu tenho aí um e-mail, info@mpchurch.us. Entre em contato conosco, envie-nos um e-mail. Se você precisa de oração, teremos o maior prazer de orar por você, teremos o maior prazer de responder. Há muitas pessoas que mandam coisas que são irrelevantes nesse e-mail, querendo vender produto. Esse e-mail, exclusivamente, ele foi criado para a gente poder ser de bênção na vida daqueles que estão nos ouvindo. Então, somente use esse e-mail se você realmente quer entrar em contato conosco, pedir uma oração, estar conhecendo um pouco mais da nossa igreja. Mais uma vez, estou aqui para te abençoar. Meu nome é Max. Foi um prazer falar com você. Te vejo na terça-feira, às 6 horas da tarde, aqui na Califórnia, na nossa oração ao vivo. Deus te abençoe. Tenha um final de tarde abençoado. Em nome de Jesus, a paz de Cristo sobre a tua vida. Obrigado por nos assistir online hoje. Espero que esta mensagem tenha impactado sua vida tremendamente. Nós aqui da MP Church amamos a Deus e amamos pessoas e gostaríamos de conhecê-lo melhor. Se você tiver algum pedido de oração ou se quiser saber mais sobre nós e esse ministério, entre em contato conosco através desse e-mail que está sendo projetado para você agora, info@mpchurch.us. Nós gostaríamos muito de ouvir de você. E também, se você deseja apoiar esse ministério, pode fazer orando por nós e investindo financeiramente em nosso ministério. Basta você clicar no link que está logo abaixo. Muito obrigado por nos assistir. Deus te abençoe grandemente.